Aqui é a Natália Macedo Correia, cursando 7º período de nutrição da UFRJ Macaé. Bom, eu tô aqui para mostrar para vocês pessoalmente como foi a minha experiência em EAN3. O núcleo escolhido para mim, que eu escolhi, foi o Núcleo Municipal de Apoio ao Paciente Oncológico de Macaé, que foi grande, os conhecimentos adquiridos e os desafios superados. Para começar a experiência em EAN, eu vou falar um pouco sobre o livro de Paulo Freire, que foi a situação concreta de opressão, que foi ministrado pela Célia, onde eu representei uma dependente química, mãe de família e que sentia fome. Bom, durante a atuação eu me senti muito no papel, eu me senti a pessoa, eu senti fome, senti angustiada e sentia muito aquelas palavras que eu estava lendo e representando. Eu vou levar para o resto da vida essa experiência, porque uma vez atuando num papel nessa intensidade, não se é esquecido. E eu sou muito grata, Célia, por trazer, né, essa dinâmica na sala. Eu acredito que todo mundo deu o seu melhor e sentiu muito. Bom, uma outra situação e um marco relevante para ser trabalhado aqui, explicado e compartilhado foi o momento em que a Vanessa trouxe o caminho do cuidado. A sala de aula é sabido que não é um ambiente muito agradável. É um ambiente onde existe muita competição, é um ambiente que é muito tenso em geral. E a Vanessa, como uma pessoa muito humana, trouxe o caminho do cuidado, onde a gente se abraçou, chorou, sabe? Criamos vínculos, pudemos compartilhar conselhos e dividir esse amor incrível que todo ser humano tem, né? E só não é explorado dentro de uma universidade. Por isso eu sou muito, muito, muito grata a Vanessa por ter trazido essa dinâmica linda, né? Que favoreceu o equilíbrio na sala. Eu percebi que a sala ficou muito mais harmônica depois do caminho do cuidado. E foi relevante, assim. As pessoas começaram a compartilhar conteúdos, resumos de prova depois do caminho do cuidado. Ressoou muito na minha saúde mental, pessoalmente. Bom, os momentos foram difíceis, mas após o caminho do cuidado, melhoraram. Bom, agora outro momento marcante em EAN3 foi a aula da Ruth, sobre a sala de aula do amor, onde ela trouxe aquela dinâmica linda de se escutar o coração, que muitas vezes a gente não tem tempo para escutar a voz do nosso coração, né? E a ciência moderna, né, já fala que a gente deve reconhecer a frequência do amor, né? Que foi a minha fala na sala. Que a frequência do amor, ela é emitida de 528 Hz e 432 Hz. Que é uma frequência que cria essa ressonância com o corpo físico, mental, emocional. E é uma frequência que cura. E nós que somos curadores acima de nutricionistas, né? Na minha opinião, é essencial a gente ter esse contato, né? Em sala de aula com essa frequência do amor. E é uma frequência que flui, né? E que a gente se permite escutar também o amor de outra pessoa. Obrigada, Ruth, por trazer essa dinâmica. E obrigada, EAN3, por proporcionar esses momentos de carinho, cuidado e humanísticos dentro de uma sala de aula. Começando a parte teórica desse vídeo, eu vou falar sobre o arco de Magerês, que é um método muito, muito, muito detalhado e que muitas vezes em prática não dá para ser realizado.
sequencialmente, que começa com observar a realidade, observar o problema, depois vem os pontos chaves, a teorização, hipótese de solução e aplicação à realidade. Isso tudo inserido no meio onde a gente vai realizar a EAN, né? Que é Educação Alimentar Nutricional. É complicado porque cada pessoa trabalha de um jeito, pensa de um jeito. Apesar de ser complicado, é possível. É possível e é engrandecedor e no final fica uma coisa linda, 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 linda de se ver. No final de tudo. Bom, começando, né, as nossas práticas no polo oncológico, foi incrível. O dia estava um pouco nublado, quente, como de costume. Eu cheguei mais cedo que todo mundo, mas foi tranquilo. Logo eu percebi que a sala de espera não era muito alegre. É de se esperar de um polo oncológico. E logo fui direto para a cozinha para guardar o que eu tinha que guardar, uma água, que eu sempre gosto de deixar ela geladinha. E nessa eu fui entendendo como é que funcionava o ritmo. Não é fácil, não foi fácil. Trabalhar no polo oncológico foi um desafio e foi superado, como veremos nos próximos capítulos. O ambiente é agradável, assim, é bem estruturado, corre uma corrente de ar muito agradável, tem janelas, é bem cuidado, é bem pintado, a recepcionista sorria a todo momento, os pacientes eram um pouco cabisbaixos, tristes, eu não percebi ansiedade, só percebi olhares baixos, olhares um pouco tristes. Bom, a unidade era bem adaptada, né? Os médicos ficavam na sala de baixo, havia a cozinha, em cima tinha a nutricionista. A gente, na primeira aula, acompanhamos a consulta da nutricionista e ela sempre se fazia referência ao guia de alimentação, utilizava bastante de figuras. Eu aprendi muito com ela. Aprendi que na primeira consulta a gente não deve ficar calculando nada. A gente deve ouvir primeiramente a realidade do paciente. E depois de ouvir, a partir da audição, a gente vai pensar em o que serviria para cada indivíduo. Não é nada padronizado, é tudo individualizado. Bom, a reflexão, né, dessa experiência foi que no polo oncológico, né, a gente teria que pensar numa educação ampliada, uma educação que poderia ampliar cada individualidade de cada paciente, no sentido em que todos teriam que sair da prática empoderados e transformados. Essa foi a reflexão. Os pontos chaves que nós endireitamos, né, em grupo foram: incentivo do consumo de legumes, verduras e frutas de época, sazonais. E 2, incentivo à prática culinária adequada. Mas tinha nossos desafios, né? O desafio era o tempo, a gente teria pouco tempo para ser feito isso, no máximo 15 minutos cada prática. E o espaço, que seria na sala de espera de uma consulta médica, né? E para atender essa realidade, né, a gente teria que pensar numa educação alimentar nutricional bem clara, de uma mensagem clara, adequada, de acordo com a realidade, de acordo com o guia também, né? Que é o documento onde a própria nutricionista utiliza. E é um documento atual. Nisso, eu tenho alguns relatos
gravados das próprias alunas do meu próprio grupo. A Jaina, por exemplo, falou: é um desafio a se adaptar. A Kênia: o desafio é se colocar no lugar das pessoas. A Jaina novamente falou: quando a apresentação como nutricionistas, as pessoas ficam mais retraídas. Ela identificou esse desafio. E a Larissa falou: comunicação cortada. Bom, a partir desses pontos identificados, né, o principal assim, a ser falado agora é sobre não se apresentar como uma nutricionista, né, nem muito menos como uma estudante de nutricionista. A gente tinha que se apresentar como humanos mesmo, humanos ali fazendo o nosso papel social, né, principalmente isso, para a comunicação não se tornar cortada e pra gente poder ter acesso às pessoas. Não adianta chegar, fazer aquele tradicional discurso, utilizar de termos técnicos e a população não entender, né? Esse era o desafio. Mas assim, como que a gente ia superar esse desafio, né? Através da quebra de barreiras, né? Que impede esse diálogo fluido. Através de perguntas, simplesmente perguntas. A gente poderia quebrar essas barreiras. A teorização. Para realizar este passo em sala de espera, a gente optou trazer as práticas em culinária, ouvir e ser ouvida, formar vínculos e criar diálogos. A prática culinária facilitaria a reflexão e o exercício das dimensões sensoriais, cognitivas e simbólicas da alimentação. Isso tudo foi baseado em Garcia e Castro, são referências que vão estar descritas no final desse vídeo, e entre essas outras referências também. Entre outras referências que a gente utilizou para teorização está o marco de alimentação, de referência em educação e alimentação nutricional, que fala: devemos gerar autonomia e cuidado, e autocuidado, para solucionar essa questão do tempo, né? Que o tempo é curto, então nesse tempo curto a gente deve gerar autonomia e o autocuidado ao mesmo tempo. E como que a gente ia se colocar, né? A partir de tanta teoria, a partir de tanto problema identificado. Para isso, a gente teria que utilizar de outras referências, outras experiências, de outras pessoas que passaram pelos mesmos processos que a gente estava passando pela primeira vez, né? No próprio marco está escrito: a educação enquanto processo permanente e gerador de autonomia e participação ativa e informada dos sujeitos. Ou seja, a gente deveria nesse tempo gerar autonomia através de uma participação ativa entre a sala de espera e informar os sujeitos o que a gente teria que informar rapidamente, em menos de 15 minutos, né? E no CRN 2 tá escrito assim: o nutricionista é um profissional com formação generalista, humanista e crítica, capacitado a atuar visando a segurança alimentar e a atenção dietética em todas as áreas do conhecimento em que a alimentação e a nutrição se apresentem, fundamentais para a promoção, manutenção e recuperação da saúde e prevenção de doenças de indivíduos ou grupos populacionais, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida, pautado em princípios éticos, com reflexões sobre a realidade econômica, política, social e cultural. Ou seja, a gente não é só cientista, nós não somos só nutricionistas, somos também pessoas sociais,
pessoas sociais que estamos lá para interagir com outras pessoas sociais. É uma educação, é uma profissão que não está voltada à educação horizontal, vertical. É uma educação horizontal, onde todos se olham no mesmo nível. Essa seria a nossa colocação perante a sala de espera. E como construir esse vínculo, né? A gente fez perguntas casuais, sorrindo, criando um clima descontraído, amigável, sem utilizar de vocabulário científico ou rebuscado, né? Para não reprimir os pacientes e para eles saírem de lá empoderados. As perguntas foram: nome, o que faz, de onde vem, o que gostam de comer e se tem cozinha em casa. E se cozinha em casa. A nossa hipótese de solução: trazer um suco detox que era de limão, couve e adoçado com maçã. Ui! Caiu um trovão aqui agora. Frutas sazonais e temperos naturais. Foi essas 3 hipóteses de soluções que a gente quis trazer para dentro da sala de espera. Aplicando na realidade. A gente foi lá, aplicamos a realidade, além no primeiro encontro. A gente levou suco detox, mais algumas frutas sazonais. Explicamos os preços, trouxemos os preços, fizemos um balcão assim de informação a respeito de onde comprar, para onde ir, com quem falar, nome do feirante, nome da quitanda, preço de todos os supermercados mais famosos de Macaé, e entregamos para eles esses documentos, esses papéis, todos pesquisados por nós do grupo. E como que a gente consegue aprender, né, com esses pacientes depois disso, né? Que foi o que eu falei, que a gente tem que valorizar, né, o nosso papel quanto estudante de nutrição e valorizar também a paciência dos pacientes em ouvir a gente. A gente tem que valorizar e agradecer e pedir para Deus para nos guiar a todo momento, porque é um local de muita diversidade. Nesse contexto, o aluno Eduardo do grupo fez o seguinte comentário, né, a respeito de como que a gente poderia aprender com os pacientes. Estávamos ajudando na IAN por meio da troca. E é exatamente isso, é trocar, interagir, é estar em contato. No segundo encontro, que foi o nosso encontro com as ervas sazonais, nós buscamos interagir mais, estávamos mais libertos, mais soltos. E aconteceu muito bem, fluiu bem, trouxemos pipoca, todo mundo conversou, ouvi muitas dúvidas pessoais depois. E foi muito engrandecedor, tanto da parte profissional, né, nosso profissional, nosso futuro, quanto para a prática. No dia final, né, do encerramento da disciplina, foi aniversário da Vanessa, então a gente cantou com ela, junto com o aluno Rafael, no violão. Foi um momento muito bonito, onde a gente pôde encerrar a matéria cantando. E no final teve as trocas de experiência e os relatos de cada grupo sobre o que passaram e como foi. Esse daqui, para finalizar, é nós, lá no Polo Oncológico. Gratidão, obrigada pela oportunidade, UFRJ. Grande beijo, até a próxima.